Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Quando você entrar aqui na PancakeSwap, ele vai pedir para você conectar a sua carteira, ó, Connect Wallet. Então você vai clicar aqui, Connect, certo? Aí ele vai ter a opção de MetaMask. Se você tiver na rede errada, vou colocar aqui um exemplo, e eu tentar conectar, aí ele pergunta, ó, permitir que este site mude a rede. Ou seja, ele não trabalha na rede da Ethereum, ele precisa trabalhar na rede da Binance, que é essa Binance Smart Chain. Então eu vou aqui, ó, trocar de rede, né? E aí você confirma na sua carteira se ele está na Binance Smart Chain novamente, né? Aqui está aqui o endereço da minha carteira, ele já conectou, ó, tá conectado. E aí você pode clicar aqui, ó, Trade Now, né, que começar essa etapa de compra e venda, ok? E aqui ele tem o que ele chama de swap, é onde você pode fazer a troca. Por exemplo, aqui eu tenho BNBs, eu tenho esse balanço aqui. Se eu quisesse usar o máximo, eu clicaria aqui em máximo e eu poderia estar em troca disso recebendo 10 moedas Cake, certo? Que hoje está valendo $50, certo? E aí eu receberia em troca essas moedas Cake. Eu poderia receber também em troca, vou clicar aqui nela, ó. Você pode comprar BUSD, que é a Binance USD. Você pode comprar o USDT, certo? Entre outras várias moedas que existem no mercado. Se alguma moeda não existir aqui, você pode vir aqui em Manage Tokens. E aí você pode clicar, pode inserir aqui o endereço desse contrato, dessa moeda. E você pode pegar aqui, por exemplo, lá no CoinMarketCap. Vou pegar aqui alguma moeda aleatória, essa TKO, vou clicar nela, ó. E aí você pode pegar esse endereço, ó, e já pode adicionar ela na MetaMask. Caso não exista lá, eu vou copiar, volto aqui, eu colo esse endereço. Eu tenho que vir aqui em tokens, na verdade, e aí eu posso colar aqui, ó. E aí ele já pega para mim esse TKO. Ele está dizendo que já está ativo, né? Deve ser uma moeda que já existe. Mas isso é caso não exista, certo? Só para dar uma exemplificação. Então a gente tem aqui essa etapa de swap, que você pode fazer essa troca rapidamente. E aí você controla. E aqui é descentralizado. Isso aqui é bacana, né? Porque você não precisou tá enviando documentação, sua foto para comprovar que você é uma pessoa que reside no país X, né? Porque esses dados aí são o governo que cobra para as corretoras, por exemplo, a Binance. Então aqui, por ser descentralizada, você apenas conecta na sua carteira e você começa a fazer esse tipo de transação, essa troca de dinheiro, certo? De dinheiro que eu falo em criptomoedas. Então, beleza. A gente aqui consegue fazer esse swap. E aí a gente precisa agora conhecer as opções. A gente tem aqui liquidity, né, que é liquidez. Aqui é no caso se você tiver um par de moedas, por exemplo, digamos que você comprou algum fan token, por exemplo, o token do Santos que saiu recentemente, e você quer dar liquidez para o mercado em um determinado par. Por exemplo, hoje existe pouca liquidez quando eu vou comprar Santos com a moeda Cake, né? Alguma pessoa quer fazer uma troca de Cake por Santos ou Santos pela moeda Cake. E aí você pode dar essa liquidez. Você pode clicar aqui adicionar liquidity. E aí você vai selecionar aqui, por exemplo, se existisse, né? A moeda do Santos aqui, certo? Ó, a gente até consegue importar já, ó, essa moeda, ok? Digamos que eu vou colocar aqui só de exemplo. E aí aqui ele fala, né? Eu entendo, você confirma. E aí digamos que eu tivesse X moedas Santos e eu quisesse fornecer liquidez no par Cake, certo? E aí ele vai fazer. E aí o que é que vai acontecer? Quando você preencher esses dados, você vai aprovar
e vai confirmar, e aí ele vai criar para vocês uma liquidez, ele vai criar para vocês um token LP, que é justamente o provedor de liquidez, na qual ele vai adicionar fundos, né, a essa pool de liquidez, que ele pool é como se fosse uma piscina de liquidez, e aí você vai ter esse par Santos Cake, e aí você vai deixar esse valor travado por um período. Se você quiser cancelar, você cancela a qualquer momento e recebe de volta o quanto você gastou, né? E quando alguém precisar fazer essa negociação aí na PancakeSwap, você vai receber uma porcentagem por ter colaborado com essa liquidez. Então o conceito de liquidez aqui refere-se a isso. Então você vai receber uma porcentagem toda vez que alguém fizer uma negociação nesse par Santos Cake, certo? Então beleza, então a gente conseguiu aqui fechar a parte de trade, exchange, liquidity, né? O exchange é aquela etapa que a gente estava lá no swap. E aí agora a gente vai vir aqui, ó, e earn. Esse earn aqui é ganhar, né? Ganhar dinheiro, ganhar criptomoeda, ganhar alguma coisa. Então a gente vai vir aqui em farms primeiro. E aí a gente tem várias farms disponíveis, por exemplo, Cake BNB, Binance USD BNB, certo? Então eu vou usar como exemplo, só a título de exemplo, a Cake BNB. E aí o que é que acontece? Aí a gente volta a entender aquele conceito de APR, certo? O que é o APR? O APR, ele é o retorno percentual anual. É mais fácil de entender ele porque ele é uma taxa de juros simples, ou seja, se você investiu R$100, certo? E digamos que o APR dele aqui tá 35,72. Então se a gente pegar a calculadora e você pegar aqui os seus R$100, você vai multiplicar por 35,72%. Então você vai receber R$35 a mais, né? Somado com esses seus R$100 ao final do ano. Então você vai receber R$135,72 no final do ano, ok? E aqui ele tem uma calculadora que você pode colocar, digamos, você depositou aqui $1.000. Então ao final do ano você vai receber $360 a mais. Então o APR ele refere-se ao juros simples, né? Esse retorno percentual anual. Vou só mostrar aqui para vocês a ideia. Mas o que é o APY? Ele significa que é o rendimento percentual anual. No caso aqui ele seria aquela taxa de juros compostos, né? Então se eu vir aqui em Invest, e aqui ele fala, ó, que o APY aqui ele está pagando 516%, certo? Diariamente ele está pagando 0,50%, ou seja, todo dia eu recebo 0,50% em cima do valor que eu investi. E aí ele pega esse rendimento mais esse valor que eu investi e vai fazendo um juros composto disso. Ele pega esse valor, esse total, e reinveste automaticamente. E aí no outro dia eu vou ganhar uma porcentagem, esse 0,50 em cima desse total que eu recebi, mais essa porcentagem que eu recebi do dia anterior. Então ele vai meio que fazendo esses juros compostos todo dia e vai gerando pra gente uma renda bem maior ao final do ano, né? Então aqui ele fala que o APR é de 182, porém com esses juros compostos a gente vai ter uma valorização aqui de 515% ao final do período, né? Até você cancelar isso aqui, até você dizer que quer resgatar tudo isso. E aí quando a gente faz isso, todo esse processo de colocar esse dinheiro aqui parado para ficar rendendo, né? Ele mesmo chama, ó, Stake LP Tokens to Earn, né? A questão, essa ideia de stake, ela ocorre quando a plataforma de criptomoeda ela pega os depósitos dos clientes, né, no caso você,
e os emprestam para aqueles que estão buscando crédito aqui no mercado, estão buscando fazer uma negociação, uma troca, certo? Então, os credores ele pagam os juros e aqueles investidores, você, né, que realizou o depósito, no caso, vai receber uma proporção desse rendimento. E aí você recebe essa proporção e a plataforma, a PancakeSwap, ela recebe outra parte. E tudo isso está feito, tudo isso foi feito por um contrato inteligente. Então não tem ninguém ali controlando, ninguém avaliando, checando aquilo ali, não. É um contrato que já está rodando, já está na blockchain, né? Então isso aqui que é o bacana das corretoras descentralizadas, dessa questão de stake. E aí você vai ver também esse conceito que eu não expliquei ele chama de farms aqui, né? Mas o que é o farm, né? Que a gente chama de yield farming ou simplesmente farm. É justamente tudo isso, todo esse dispositivo de finanças descentralizadas que envolve o bloqueio dessas criptomoedas, nesse caso Cake BNB, BUSD BNB, etc. Né? Então ele envolve esse bloqueio aqui em um contrato inteligente para a formação de pools de liquidez, como eu expliquei para vocês no passo anterior, essa questão da pool de liquidez, que aí em troca por você estar fornecendo essa liquidez para quem está precisando pegar como empréstimo ou fazer uma negociação, você vai receber em troca juros e outras recompensas. Então essa vai ser a nossa ferramenta de renda passiva para ganhar criptomoedas todo dia, certo? Então, em vez de você deixar paradinho ali na carteira que você tem, você pode vir aqui fazer essa negociação e aí você habilita o contrato e você vai receber em troca esse valor aqui que ele coloca para você. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Aqui, o que é que eu preciso? Preciso do Cake BNB. Então, eu venho aqui, ó, no Trade Exchange. E aí você lembra, você nunca vai comprar o máximo de BNB. Por quê? Porque você precisa também deixar um valor mínimozinho para pagar as taxas. As taxas são bem baixas. Então, por exemplo, ó, eu quero deixar aqui 0,10, eu quero comprar 0,10 em Cake, certo? Certo? Aqui eu vou comprar esse par aqui. Então, estou trocando 0,10 BNBs e estou comprando Cake. Então eu vou clicar aqui em Swap. E aí ele vai pedir agora para confirmar esse swap, certo? Então aqui o preço atualizou, eu aceito. Então eu vou confirmar. E aguardando pela confirmação, certo, pessoal? Aqui a minha carteira, eu tenho uma hardware wallet, uma Trezor, então ela já está conectada, ó. Então ele vai confirmar e aí eu vou receber esse 0.10, né, que estou fazendo a troca. Ele vai me cobrar aqui uma quantidade de BNB, ó, 0.0011 BNBs. Então eu vou confirmar. E aqui ele vem na minha Trezor para fazer a confirmação. A Trezor, ele vai agora enviar isso aí para a blockchain, fazer essa confirmação na blockchain, certo? Se eu não tiver Cake na MetaMask, eu posso adicionar ela, ó, add Cake to MetaMask, eu clicar aqui. Ó, você gostaria de adicionar esse token? Então eu vou só adicionar ele, caso você não tenha. Aqui ele confirmou, eu fiz esse swap aqui, certo? Por enquanto eu estou só fazendo a troca, para mim ter disponível tanto BNB como Cake. Então ok, vou fechar. Eu vou vir na carteira só para confirmar, ó, se tá tudo ok. Então aqui ele descontou de BNBs que eu tinha e adicionou cakes aqui na minha carteira, certo? Então agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Earn, vai vir em Farms. E aí você procura o par que você acabou de fazer, né? Que era Cake BNB. Ou seja, eu tenho disponível Cake e eu tenho disponível BNB na minha carteira. Então agora eu vou habilitar o contrato.
E aí ele vai novamente abrir a minha MetaMask confirmando essa transação. E aí ele cobra aqui, ó, 0,18 centavos. Isso aqui, se fosse na rede da Ethereum, seria absurdo, né? Então, por isso que eu estou usando a Binance Smart Chain, pelas taxas serem bem baixas. Pronto, aí habilitei o contrato, aguardo um pouquinho, que todo esse processo ela é feito na blockchain, então demora um pouco. Então, pessoal, ele demora um pouquinho aqui para aparecer essa opção de stake. Eu tive que recarregar, cliquei aqui em stake, depois voltei aqui só para ele habilitar, ó, mas já tá tudo ok. E aí lembrando que a gente vai ganhar cakes em troca, certo? Vocês vão ganhar cakes, aí no final, quando você quiser, você vai trocar de volta essas suas cakes por dólar, ou então por outra moeda que você tenha interesse, ok? E aí a gente precisa fazer o stake desse LP, certo? Lembrando que o LP é o provedor lá de liquidez. Porém, se a gente clicar aqui, ó, a gente não tem tokens to stake, né? A gente não tem esse cake BNB LP, porque a gente não criou lá na etapa de liquidity, né? Então eu não consigo adicionar aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar, eu venho aqui em trade, liquidity, e aí eu vou adicionar agora liquidez, vou selecionar a moeda BNB. Aí novamente eu clico aqui o máximo só para ele pegar o valor que eu tenho disponível de BNB. Vou olhar aqui cake, certo? Porém eu não vou usar todas as minhas moedas em BNB, porque tem as taxas da rede. Então vou colocar aqui apenas 0.8. Vou colocar aqui 0.5 para garantir, né? Só lembrando, pessoal, aquele contrato que a gente aprovou, a gente já deixou travado aquele valor para a gente ganhar em troca nossas cakes, certo? E agora a gente vai criar essa liquidez para a gente confirmar lá o stake e pegar o que está travado, aqueles valores, e começar a ganhar esse rendimento aí diário. Então já fiz essa troca aqui, então vou clicar aqui em supply. Aí eu vou confirmar o supply. E aí novamente ele vai abrir a MetaMask, ele vai pedir aqui, ó, se a gente vai confirmar. Então agora eu tenho esse cake LP na minha MetaMask. Aí você pode clicar aqui para adicionar. No meu caso eu já tenho, então eu não preciso clicar nele. Então eu vou fechar aqui, ó, já confirmou. Aí eu volto aqui para o Earn e volto para Farms. E aí se eu clicar agora em Stake LP, pronto, pessoal. Aí agora ele tem um balanço disponível de 0.40. Eu vou usar esse máximo. Vou clicar em confirmar. Por que que ele pergunta sempre essas confirmações, né? Porque ele está rodando isso na blockchain. Então, para rodar isso na rede da blockchain, para garantir a segurança, para manter o sistema rodando, a gente precisa sempre estar pagando essa taxa de rede, porque ele joga tudo isso na blockchain. Então, ó, staked, né? Seus fundos foram have been staked, né, do farm, né? Foram colocados staked no farm, né? Certo? Então agora ele tá para mim gerando, ó, por exemplo aqui esse 0.40 que a gente deixou disponível, ele já tá gerando para mim a partir desse stake esse valor. Então agora, pessoal, ele colocou pra gente, né, esse valor, e aí diariamente esse valor vai estar mudando, né? Você vai verificar que esse valor vai ficar se alterando. E aí você pode toda vida agora adicionar mais valores. Por exemplo, digamos que você fez novamente todo aquele processo, depositou na Binance algumas BNBs, e aí você envia para essa sua carteira a BNB,
Então, pessoal, se você quiser adicionar aí mais valores, né, digamos que todo mês você quer adicionar um novo valor para aumentar aqui seu rendimento nessa farm, então você vai na Binance, você vai comprar BNB, você deposita na MetaMask, como a gente fez, e aí você volta aqui, ó, para Trade Liquidity, você adiciona Liquidity, e aí você vai selecionar BNB, que é a moeda que você está trabalhando agora. Seleciona o máximo, lembrando de deixar sempre um pouco de valor para as taxas de transações da rede. Você vai clicar em Cake, né? E aí você vai novamente fazer aquela etapa, Supply, certo? E vai fazer todo aquele processo. Quando ele finalizar, você volta aqui para Farms. E aí você vai clicar aqui, ó, nesse maisinho. E aí se você estiver disponível, né, que você acabou de fazer, você usa o máximo e clica em confirmar. Então o que é que acontece? Ele vai adicionar essa liquidez novamente que você disponibilizou e vai adicionar aqui no farm, certo? Se você observar, quando você vem aqui em Liquidity, ó, ele não mostra no liquidity found, ele não mostra nenhuma liquidez. É porque você está pegando esse valor e já está adicionando aqui no farm, certo? Então não se preocupe se você não vê essa liquidez aqui, é porque você está usando essa liquidez aqui dentro desse farm. Pessoal, então para finalizar, a última etapa é a questão de pools. Quando você vier em pools, você vai verificar que existe várias opções de moedas, por exemplo, Cake. Aqui automaticamente você vai ganhar um APY, que é aquela juros compostos, certo? Ele sempre vai pegar essa porcentagem e aplicar no valor que ele rendeu para você diariamente, ok? Tem esse manual que é um APR, ou seja, se você deixar por um ano você vai receber 58% ao final, e várias outras moedas aqui. Ele é bem básico, a ideia, né? O que é que acontece? Você tem que ter Cake disponível na sua carteira, ok? E aí você pode clicar aqui em Stake. E aí, se você tiver Cake disponível, por exemplo, eu tenho 2,26 moedas, né, Cake. Então eu posso deixar aqui, ó, vou confirmar. Ele vai pedir aqui a confirmação dessa minha carteira. Eu preciso confirmar com a minha Ethereum. Eu vou clicar aqui em confirmar. E aí ele vai agora confirmar na blockchain. Fez a confirmação das transações, né? Aqui. Pronto, agora tá. Fez o stake. Então agora toda moeda Cake que eu receber, ele automaticamente faz esse compound, que ele chama de compound, né? Ele automaticamente já pega as moedas em stake e já aplica um APY, um juros composto, para a gente sempre estar ganhando esse valor. Então, pessoal, a gente tem várias opções aqui. A gente tem pools e farm, certo? Onde a gente pode sempre estar ganhando uma renda diária. Se você deixar por um ano, você ganha esses APR, essas porcentagens anuais, mais essas porcentagens aqui de juros compostos que ele automaticamente vai fazendo o stake, ok? Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Eu sugiro que vocês comecem com pouco para entender todo esse processo. Eu uso a rede da Binance por conta das taxas serem baixas e até por conta de ser fácil de fazer esses testes, né? Se fosse na rede da Ethereum, isso aqui seria inviável, porque só o valor das taxas seriam muito altos para a gente estar aprendendo a trabalhar com essa questão de farm, certo? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário aí que eu vou responder, vou lhe ajudar. Se precisar de ajuda, eu vou estar aqui para lhe ajudar. E em troca eu peço que vocês dêem uma força, dando um like e se inscrevendo no canal, para que eu possa estar fazendo mais vídeos aí no futuro, certo? Então valeu, pessoal, até a próxima e a gente se vê.